Olá, estamos de volta de novo com mais um vídeo no canal. Seja bem-vindo ao canal Universo dos Números. Sou o professor Augusto. Não esqueça de deixar seu like e compartilha com os amigos, ok? Vamos lá para o nosso assunto de hoje. Bom, hoje vamos falar sobre conjunto dos números inteiros, né? Modo 19 e 20. Conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros é o segundo conjunto que trabalhamos dentro da disciplina de matemática, e o primeiro é chamado de conjunto dos números naturais. Então, o que diz o conjunto dos números inteiros? Como introdução, observe que o conjunto dos números naturais, a operação de subtração nem sempre é possível. Então, veja o exemplo. 5 menos 3 é igual a 2, 9 menos 0 é igual a 0, 3 menos 5, interrogação, ou seja, fica uma dúvida, né? Não temos como tirar menos 5 de 3, ok? Então, quando surge essa dúvida, para resolver ela, nós vamos ter que conhecer o conjunto dos números inteiros. Assim, 5 menos 3 igual a 2 é possível, pois 2 pertence ao conjunto dos números naturais. 9 menos 9 igual a 0 é possível, pois 0 pertence ao conjunto dos números naturais. E 3 menos 5, né, ele é impossível em n, né? Ele é impossível em n, mas ele é possível dentro dos inteiros. Então, por isso que vamos conhecer os números inteiros. Para iniciar seu estudo sobre números negativos, lembre-se de que os números naturais formam uma sequência numérica que começa em 0 e aumenta de 1 em 1 unidade. Então, o conjunto de n, que é os conjuntos dos números naturais, começa a partir do zero. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? Então, é do zero para mais infinito. Assim, nesse conjunto, a adição de números naturais é sempre um número natural, né? Então, veja um exemplo. 5 é um número natural, mais 3, que é outro número natural, é igual a 8, que é outro número natural. Então, dentro do conjunto de naturais, a adição é possível. Entretanto, na subtração, nem sempre é possível esse fato de ocorrer, como no caso de 3 menos 5, né? Que fica aí a dúvida, né? Por interrogação. Para tornar sempre possível a subtração, foi criado o conjunto dos números inteiros, representado por Z, ou seja, esse Z maiúsculo representa os números inteiros. E os números naturais é representado pela letra N. Então, Z é igual, quem são os números inteiros? Então, reticência aqui, né? Menos infinito, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, para mais infinito, né? Que dá aqui a continuação, reticência, ok? Então, os números inteiros, que é representado pela letra Z, são tanto os números negativos quanto números positivos, né? Incluindo o zero, que faz parte também. Um detalhe importante que se deve observar é que o número zero não tem sinal. Então veja só, o número zero ele não tem um sinal de negativo e nem um sinal de positivo. O zero não é positivo nem negativo. O zero ele é um número neutro, né? Então tanto na subtração quanto na adição ele é um número neutro, ok? Ainda considerando o conjunto dos números inteiros, temos os seguintes conjuntos, né? Inteiros não nulos. Então quando você tem os números inteiros representados pela letra Z e esses asterísticos, né? Significa que eu tenho todos os números inteiros menos o zero. Então veja só que aqui, ó, que era para ter entre menos 1 e 1, era para ter o zero. Então ele não consta dentro desse conjunto. Então toda vez que você vê a letra Z, que representa números inteiros, e tiver um asterístico, o zero não está incluso. Então eu posso colocar tanto o número negativo quanto positivo, menos o número zero. Então esse conjunto se caracteriza pela ausência do zero. Depois temos os inteiros positivos. Então os inteiros positivos são Z, que representa números inteiros, são tanto números positivo quanto a ausência do zero, né? Ou seja, nesse caso aqui, ó, Z, o asterisco, o zero não conta. Então, por isso que o zero está aqui.
E embaixo, mais, significa que são todos os números positivos a partir do 1, porque esse asterístico diz que eu não posso colocar o zero. Então, Z asterístico mais são todos os números inteiros, né, tirando o zero e o negativo. Então, esse conjunto se caracteriza pela ausência do zero e dos números negativos, ok? Depois temos os inteiros negativos. Os inteiros negativos todos os conjuntos, né, que representam a letra Z dos números inteiros, asterístico, ou seja, o zero não entra, menos, então são todos os números negativos. Então veja só, reticência negativo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. O zero não consta e nem os números positivos, né? Então, que o zero não consta por causa do asterístico, né? Menos os números positivos também que não consta. Então, são todos os números negativos, tirando o zero e os números positivos. Esse conjunto se caracteriza pela ausência do zero e dos números positivos. Inteiros não negativos. Então, é a letra Z, que representa os números inteiros, e o sinal de mais aqui embaixo, ó, ok? Então, inteiros positivos são 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, ok? Então, veja só que aqui não tem um asterístico. Quando ele não tem um asterístico, o zero ele é incluso. Ok? Então não fica com essa dúvida. Então, se tivesse o asterístico, o zero não estava aqui. Não tem o asterístico, o zero é incluso. Sinal de positivo, todos os números, né, incluindo o zero. Esse conjunto se caracteriza pela ausência dos números negativos. Ok? Próximo, inteiros não positivos. Os inteiros não positivos, representados pela letra Z, tem um sinal de menos, bem aqui, ó, embaixo. Então, reticência são todos os números negativos, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Então veja só que aqui o zero está incluso. Por quê? Aqui não tem o asterístico. Se tivesse asterístico, como já disse antes, o zero não é incluso. Então esse conjunto se caracteriza pela ausência dos números positivos, né? Então a ausência de positivo era para estar aqui e não está, né? Então somente o negativo e o número zero, ok? Bom, a representação dos números inteiros na reta. Da mesma forma como se faz em relação ao conjunto dos números naturais, podemos também representar os números inteiros em uma reta. Então veja só a reta, onde eu tenho o zero, para a direita eu tenho os números positivos, né? 1, 2, 3, 4, né? Ele é infinito, por causa dessa flecha dizendo que ele é infinito. Para a esquerda, depois do zero, eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e assim por diante. Então, olha a flechinha. Estão dizendo que eu tenho também menos infinito. Né? Para cá, do lado esquerdo, eu tenho vários números negativos. Né? Então, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Então, essa é uma reta numérica onde eu tenho tantos números negativos quanto números positivos. Né? E tenho aqui o marco inicial, que é o zero, ok? Observe que os números inteiros negativos são representados à esquerda do zero e os números inteiros positivos são indicados à direita do zero, ok? Como acabei de citar. Com essa visão, podemos identificar mais facilmente os antecessores e sucessores dos números inteiros. Veja a situação a seguir. Então, veja só, aqui nós temos uma reta que aponta para a esquerda, onde eu tenho menos 12, menos 13 e menos 14. Então, veja só que a seta aponta para o menos 14 do menos 13, né? Ou seja, o menos 14 ele é o antecessor de menos 13. Então, o antecessor é o número que vem antes, né? Então, seguindo essa regra, o menos 13 ele é o antecessor de menos 12, ok? Vamos para o próximo exemplo. Aqui nós temos também menos 2, menos 3 e menos 4, né? Então veja só que aqui a seta aponta, o menos 4 aponta para o menos 3, ou seja, o menos 13 ele é o sucessor de menos 4, né? Então o sucessor é o número que vem depois. Assim, o menos 2 ele é sucessor de menos 3, né? Segue a regra para todos de sucessor. Então, menos 3 é sucessor de menos 4, ok? Bom, aqui nós temos a tabela que ele mostra os números antecessores e o sucessor. Então, o número menos 1, o antecessor dele é o menos 2, o sucessor é o 0. Né? Então, o antecessor que vem antes, o que vem antes de menos 1 é menos 2, e o sucessor que vem depois, o que vem depois de menos 1 é 0. O número menos 4, o antecessor menos 5, o sucessor
menos 3. O número 0, antecessor menos 1, sucessor mais 1. Número mais 1, o antecessor 0 e o sucessor mais 2. O número menos 15, antecessor menos 16 e o sucessor menos 14. Okay? Então aqui você tem uma ideia dos antecessor e sucessor de um número inteiro. Então vamos lá para o exemplo. Então olha só, neste exemplo tem a questão do número diz o seguinte: as temperaturas acima de 0 graus Celsius são representadas por números positivos e as temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, por números negativos. Represente as seguintes situações com números inteiros, Então, letra A, 5 graus Celsius acima de 0. Letra B, 3 graus Celsius abaixo de 0. Letra C, 9 graus Celsius abaixo de 0. E letra D, 15 graus Celsius acima de 0. Então, na letra A, 5 graus Celsius acima de 0, fica da seguinte forma, A resposta, mais 5 graus Celsius, ok? A letra B, 3 graus Celsius abaixo de 0, fica menos 3 graus Celsius, ok? E a letra C, 9 graus Celsius abaixo de 0, fica menos 9 graus Celsius. E a letra D, a resposta da letra D, que diz 15 graus Celsius acima de 0, fica mais 15 graus Celsius, ok? Vamos lá para o nosso próximo slide. A número 2 diz o seguinte: represente com números inteiros as seguintes situações econômicas, Então temos a letra A, um lucro de R$100. Letra B, prejuízo de 1.700. C, ganhei R$500. D, perdi R$900. E, depósito de 1.500. E F, retirada de R$3.600. Então, cada uma das situações ele quer que se represente com números inteiros. Então, a letra A fica mais R$100, que tem um lucro. Então, mais R$100. B, prejuízo de 1.700. Então, prejuízo menos 1.700. C, ganhei R$500, mais 500, D, perdi 900, menos 900. E, depósito de 1.500, mais 1.500. E F, retirada de 3.600, menos 3.600, ok? Então veja que todos esses números aqui que representamos para cada situação, eles são números inteiros. Veja só que eu tenho tanto números positivos quanto os números negativos, Positivo, negativo, positivo, negativo. Então todos esses números são números inteiros que foi representado aqui para cada uma dessas situações, ok? Vamos lá para o próximo slide. Bom, gente, o próximo slide é o seguinte, fala sobre o módulo 19 e 20, exercício de aplicação, Então, olha só, você sabe que o exercício de aplicação é realizado junto ao professor em sala de aula, onde tiramos dúvidas e tudo mais, e o exercício proposto é para ser realizado em casa, ok? Então, não deixe de fazer o seu exercício proposto, tudo bem? Então, o conjunto, no exercício de aplicação, ele fala do conjunto dos números inteiros, Então, o exercício de aplicação é do módulo 19 e 20, desculpa, que fala do conjunto dos números inteiros, ok? Então, a gente vai fazer a aplicação e depois que você acabar de assistir o vídeo de resolução da aplicação, você faz o seu exercício proposto, tudo bem? Então, vamos lá. A questão número 1 diz o seguinte: de maneira geral, quando um número inteiro não tem sinal, dizemos que é positivo. Assim, mais 3 pode ser entendido apenas como 3. Entretanto, em certas circunstâncias, é interessante indicar o sinal de positivo, reforçando que se trata de um número positivo. Verificamos um exemplo dessa situação na indicação de altitudes dadas acima do nível do mar, em que podemos indicar um número positivo, ao contrário de profundidades dadas abaixo do nível do mar, em que podemos usar números negativos. De acordo com essa ideia, faço uso dos números inteiros para representar: letra A, uma profundidade de 25 metros abaixo do nível do mar. B, uma altitude de 135 metros. C, uma profundidade de 1.400 metros abaixo do nível do mar. E D, uma altitude de 2.650 metros, ok? Então, vamos representar para cada uma das situações o sinal de positivo e negativo, dada a circunstância, Acima do nível do mar, positivo; abaixo do nível do mar, negativo. Então, letra A, uma profundidade de 25 metros abaixo do nível do mar. Se está abaixo, então é negativo, então fica menos 25 metros, ok? B,
uma altitude de 135 metros, né, acima do nível do mar, então uma altitude mais, então fica mais 135 metros. C, uma profundidade de 1.400 metros abaixo do nível do mar. Então, se a profundidade abaixo de 1.400, então fica negativo. Menos 1.400 metros, né? E D, uma altitude de 2.650 metros, né? Então, vai ficar mais 2.650 metros. Então, veja só que aqui a gente utilizou números tanto positivos quanto negativos, dependendo da situação que o texto nos propõe, ok? Vamos lá para a questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte: o quadro mostra a temperatura mínima registrada em cada um dos 10 primeiros dias de um mês em uma cidade. Então, o registro de temperatura mínima, né? Então, dias, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º dia, né? Então, grau Celsius, no primeiro dia foi menos 2, segunda mais 3, terceiro dia mais 6, quarto dia mais 1, o quinto dia menos 1, sexto dia menos 4, sétimo menos 6, o oitavo dia menos 5, né? E nono dia menos 4 e o 10º dia menos 2 graus Celsius, ok? Então vamos lá. De acordo com as informações dadas, responda o que se pede, né? Então ele diz aí, a letra A, durante quantos dias a temperatura mínima observada foi negativa? B, qual foi a temperatura mínima mais alta registrada? C, qual foi a menor temperatura registrada? D, considerando apenas as temperaturas negativas, qual foi a maior registrada, né? Então a gente vai responder cada uma dessas de acordo com a tabela de registro de temperatura mínima, ok? Então vamos lá. A letra A, durante quantos dias a temperatura mínima observada foi negativa? Durante quantos dias? Então vamos lá como resposta. Então, durante 7 dias, né? Então, durante quantos dias a temperatura mínima observada foi negativa? Durante 7 dias. Então, nós temos aí, ó, primeiro dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, durante 7 dias, ela teve temperatura mínima, né, negativa, ok? B, qual foi a temperatura mínima mais alta registrada? Temperatura mínima mais alta registrada. Então, vamos ver a resposta. Foi a temperatura de mais 6 graus Celsius, né? Então, tá aqui, aqui, ó, terceiro dia, mais 6 graus Celsius, né? Foi a temperatura mínima mais alta registrada. C, qual foi a menor temperatura registrada, né? Então, vamos lá para a resposta da letra C. Então, a letra C foi a temperatura menos 6 graus Celsius. Então, a menor temperatura, menos 6 graus Celsius. E foi qual dia, né? No 7º dia, ó, menos 6 graus Celsius, ok? D, considerando apenas as temperaturas negativas, qual foi a maior registrada? Considerando apenas a temperatura negativa, né? Qual foi a maior registrada? Então, vamos lá. Foi a temperatura menos 1 grau Celsius. Então, tá aqui, ó. No 5º dia, menos 1 grau Celsius, né? Que foi a temperatura maior registrada, porque menos 1, ele é maior que menos 2, é maior que menos 4, é maior que menos 6, é maior que menos 5 e é maior que menos 4 também, né? Então, menos 1 é o maior entre todos esses números que eu acabei de citar negativo, ok? Vamos lá para a questão número 3. Bom, a questão número 3 é o seguinte: a matemática costuma empregar símbolos que, além de universais, têm o objetivo de simplificar a ideia de uma informação, como, por exemplo, o conjunto dos números inteiros positivos. É representada como, né? Então, na matemática, costuma-se empregar símbolos que, além de universais, têm o objetivo de simplificar a escrita de uma informação, como, por exemplo, o conjunto dos números inteiros positivos. É representada como, né? Aí ele dá a nossa alternativa: letra A, Z mais, B, Z menos, C, Z asterístico mais, D, Z asterístico menos e E, Z mais. Então ele está perguntando o que está querendo, né, na questão. Como exemplo, como posso representar, né, o conjunto dos números inteiros positivos. Então, qual seria as alternativas? Qual seria a alternativa? A, B, C, D ou E, né? Então vamos lá para a resolução, né? Vamos ver qual desses aqui é a resposta correta. Então olha só, ele fala, né,
o conjunto de números inteiros positivo, então só pode ser a letra C, porque aqui eu tenho um asterístico e um mais. Então o asterístico, lembra do assunto? O asterístico diz o que? A ausência do zero, né? E o mais significa que são todos os números positivos, porque o zero eu não posso incluir aqui como inteiro positivo, porque ele é um número nulo. Então asterístico, Z asterístico mais são todos os números positivos, né? E excluindo o zero não conta, né? Então, lembrando do assunto, você pode voltar ao slide e ver no seu livro, né? Lá tem dizendo, né? Quando eu tenho o Z com asterístico mais, são todos os números positivos, excluindo o zero. Então, o zero não conta dentro desse conjunto. Então, alternativa letra C, ok? Questão número 4. Complete cada reta numérica com os valores que estão faltando. Então, aí nós temos duas retas numéricas, a letra A e a letra B, né? Na letra A nós temos mais 1, 0, menos 4, mais 4. A letra B tem menos 14, menos 13, menos 9, menos 8. Então, vamos completar cada um deles, né? Então, veja só, cada um tem uma diferença de uma unidade. Então, vamos começar aqui pela letra A. Aqui na letra A tem o menos 4. Ou seja, quem vem antes de menos 4? Quem é o antecessor de menos 4, né? Então, o que vem antes de menos 4 é menos 5, né? Ok, então tem menos 5, menos 4. Quem vem depois de menos 4 é o sucessor. Então, o sucessor de menos 4 é menos 3. O sucessor de menos 3, menos 2. O sucessor de menos 2, menos 1. O sucessor de menos 1, 0. O sucessor, de 0 é mais 1, né? E o sucessor de mais 1, mais 2, sucessor de mais 2, mais 3. Então, a gente completou a letra A, né? A reta da letra A. A letra B, aqui nós temos menos 14. Quem vem antes de menos 14, que é o antecessor, né? O antecessor de menos 14 é menos 15. Então, o sucessor de menos 15, menos 14. O sucessor de menos 14, menos 13. O sucessor de menos 13, menos 12. O sucessor de menos 12, menos 11. O sucessor de menos 11, menos 10, né? Aí tem o menos 9, menos 8. Então, o próximo é o sucessor de menos 8, menos 7. O sucessor de menos 7, menos 6. E assim completamos, né, a reta numérica da letra B, ok? Vamos lá para a nossa próxima questão. A questão número 5 diz o seguinte: o que diferencia o conjunto dos números inteiros positivos do conjunto numérico dos inteiros não negativos, né? Justifica essa resposta, né? Então você pode dar uma pausa no vídeo, tá? Você pode fazer uma pesquisa no Google, né? Verificar a diferença entre esses dois conceitos, né? Dos conjuntos numéricos inteiro e positivo do conjunto numérico inteiros não negativo, né? O que diferencia um do outro, ok? Dá uma pausa, pesquisa e voltamos para a gente ver a solução. Bom, deu uma pausa, verificou, né? Então vamos lá. Qual é a justificativa que possa diferenciar um conjunto do outro, né? O conjunto numérico, conjunto numérico dos inteiros positivo do conjunto numérico dos inteiros não negativo, né? Então o que eu botei de resposta? É o número zero, né? Então o número zero. No conjunto dos inteiros positivos, estamos nos referindo apenas aos inteiros maiores que zero, né? Então, conjunto numérico dos inteiros positivos são todos os números positivos acima de zero, né? Então, 1, 2, 3, 4, né? O zero não conta. Do conjunto numérico dos inteiros não negativos. Então, o que ele diz, né? Então, é o número zero. No conjunto de números positivos, estamos nos referindo apenas aos inteiros maiores que zero. Já para o conjunto dos inteiros não negativos, está aqui, ó, inteiros não negativos, estamos nos referindo aos inteiros maiores que ou iguais a zero, né? Então, inteiros não negativos, o zero ele inclui, ok? Então, essa é a diferença de um para o outro. Então, nos inteiros não negativos, o zero é incluído, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Inteiros positivos, o zero não conta, né? Então só 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então essa é a diferença de um conjunto para o outro, ok? 6. Complete cada sentença com números inteiros adequados, né? Então a letra A, o sucessor de menos 3 é. Então o que vem
depois de menos 3. Sucessor, o que sucede a ele. Então, o sucessor de menos 3 é menos 2, né? B, o antecessor de menos 6 é, o antecessor que vem antes de menos 6 é o número menos 7, né? O número, né, em branco, é sucessor de menos 5. Então, sucessor é o que vem depois de menos 5, que é o número menos 4. Então, menos 4 é sucessor de menos 5. E o número, né, em branco, é o antecessor de menos 7. Então, quem vem antes de menos 7? Menos 8, né? Então, menos 8 é o antecessor de menos 7, ok? Assim, completamos a questão número 6, né? A, B, C, D. Vamos lá para a nossa última questão, a número 7 do exercício de aplicação. Bom, a questão 7 é o seguinte: represente por meio de um conjunto todos os elementos dados em cada item. Escreva esses elementos em ordem crescente em cada conjunto. Então, números inteiros maiores que menos 8 e menores que mais 3. Ok. Então, maiores que menos 8. Quem é maior que menos 8? Menos 7, menos 6, menos 5 e assim por diante, né? Menores que mais 3, mais 2, mais 1, 0, menos 1. Então, ele quer esses números entre menos 8, né? Maiores que menos 8 e menores que mais 3. Então, nós temos aí, ó, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vou parar em 2 porque tem que ser menor que mais 3, ok? Então, vai ficar aqui até o mais 2, ok? A letra B, números inteiros que variam entre menos 7 e mais 5. Então, que variam entre menos 7 e mais 5. Quais são os números que variam entre menos 7 e mais 5? Menos 6, menos 5, menos 4 e assim por diante, até chegar o mais 4, né? Que ele é menor que mais 5, que ele quer entre esses dois números, né? Então, entre esses dois números eu tenho, ó, menos 6, menos 4, menos 5, desculpa, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4, porque ele quer entre esses dois números. Quando ele fala entre, o menos 7 não entra e o mais 5 também não entra, porque ele quer entre esses dois números, eu tenho esses conjuntos de números, né? Esses elementos, né, que formam esse conjunto, ok? Então, é isso que ele está procurando na letra B. Entre menos 7 e mais 5, eu tenho esses números, tudo bem? Então lá, gente, assiste todos os vídeos, tá? Não deixe de fazer o exercício de aplicação desse módulo, né? 19 e 20, ok? Faça todos o exercício proposto, tá? Pega esse exercício de aplicação, copie, né? Se você não entender, volta o vídeo de novo, ok? Deixe seu like aí no vídeo, né? Compartilhe, ajuda o professor aí e até o próximo vídeo, se Deus quiser.